Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 13 de dezembro de 2016. Não me alongando muito, eu vou entrar direto na mensagem em que eu gostaria de intitulá-la: Satanás está fazendo de novo. Às vezes você me pergunta o que ele está fazendo de novo e por que você vai falar hoje de Satanás, Ana Paula? Porque como caiu como uma luva hoje esse tema de manhã? Como que se descortinou um ponto de vista de modo tão profundo diante dos meus olhos hoje de manhã? E mano a mano que eu for falando, os irmãos vão entendendo o que eu quero dizer. Amados, antes eu quero ir lá com os irmãos, falando um pouquinho de quem é esse ser. Se você ler lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, do 13 ao 19, vai estar escrito o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, em teus caminhos, desde que o dia em que foste criado até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isto te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se então o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Depois, amado, se você ler comigo o livro de Gênesis, capítulo 2, 3, a queda do homem, olha o que está escrito. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e o deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: Onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem é que te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto isso que fizestes, maldita és de todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém também inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e conhecedor do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus então, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E lendo o terceiro texto de orientação do estudo de hoje, Apocalipse 12:9 é o verso mais claro das Escrituras a respeito da identidade dos demônios. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás. Ele que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia indica, meus irmãos, que os demônios são anjos caídos, anjos que juntamente com Satanás se rebelaram contra Deus. A queda de Satanás do céu também é descrita em Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel, como eu acabei de ler, 12 a 15. 28, capítulo 28, do 12 ao 15. Apocalipse 12, capítulo 4, ele parece indicar que Satanás levou consigo 1/3 dos anjos quando ele pecou. Judas, verso 6, menciona anjos que pecaram. Então é possível que demônios sejam os anjos que seguiram a Satanás no pecado contra Deus. O que eu quero dizer com todos esses textos que eu li aqui? Eu fui lendo em sequência, li, não parei, não falei nada, não comentei nada em nenhum deles. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Satanás está fazendo de novo. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Olhem comigo o livro de Lucas, capítulo 4. Vamos ler esse capítulo aqui, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos prestar atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, depois que ele foi batizado pelo João Batista, né? Então Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele voltou do Rio Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto, durante 40 dias, sendo tentado por quem? Pelo diabo.
Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe ainda: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tudo teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amados, Satanás está fazendo de novo. Vamos prestar atenção agora no que eu tenho para dizer. Eu li várias referências bíblicas, eu trouxe para os irmãos vários textos. O primeiro no livro de Ezequiel, quando conta como ele era. Ele era vestido de pedras preciosas, de ouro. Ele andava num jardim do Éden sobre pedras fulgurantes, fulgurosas. Eu imagino que tinha muito brilho. Eu imagino que homem, ser humano nenhum, nunca viu a glória de onde Satanás estava. Por dizer pedras fulgurantes, me lembra o sol do meio-dia, me lembra resplendor, me lembra glória, me lembra luz, me lembra riqueza extrema. E a Bíblia fala que no dia em que ele foi criado, também foram criados os tambores, os instrumentos musicais, né? Foram criados para ele, querubim da guarda. Ele estava no monte do Senhor, no monte santo do Senhor. Esse monte, eu não creio que é no planeta Terra, mas eu creio que era na presença do próprio Deus no terceiro céu, lugar onde está o trono de Deus. E ali ele servia a Deus, e a Bíblia fala no livro de Ezequiel que ele era completo, que ele era perfeito, que ele era justo em todos os seus caminhos. Amados, depois ele vai, e aquilo tudo vai subindo a cabeça, subindo a cabeça, subindo a cabeça, e ele olha para si mesmo, ele olha para a sua glória, ele olha pelo seu esplendor. Amados, me perdoem, eu estou embrulhando com as palavras hoje, não sei porquê. Mas os irmãos prestem atenção que o Senhor é grande, Ele vai nos ajudar a concluir esse vídeo, porque está tendo um pouco de luta. Em nome de Jesus, que Deus possa abrir, né, a graça hoje para que a gente conclua esse trabalho, porque eu estou tendo luta. Luta mesmo. Olha aqui, amados. Ele então se sente muito bom, muito importante, muito poderoso, e sobe no coração dele um desejo de ser como Deus. Então a Bíblia conta que ele então começa a seduzir um terço dos anjos. Ele começa a espalhar no céu palavras sedutoras, palavras convincentes, palavras que interessavam a esses anjos, esses um terço dos anjos caídos. Ele se tornou um líder. E sabe, é por isso que todos eles estão submissos a Satanás, porque ele se tornou o líder dele. E eu acredito que uma das grandes maldições que esses anjos caídos acolheram, fora perecer no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, perderem a presença de Deus na vida deles, o poder de servir a Deus como servem os anjos que não se rebelaram. Acho que uma das piores maldições forem ter que ser submissos a Satanás ainda depois do que ele combinou no céu. Prestem atenção. Imagina que você vai trabalhar num lugar e ali tem um chefe. Esse chefe vai
e te comanda, faz com você o que quer, e você, por ser submissa a esse chefe, você tem que obedecê-lo, porque senão você perde o emprego. Qual que é o emprego? O emprego é na fábrica, no escritório, né? Naquela empresa, e você ganha bem, você está bem, e ali o patrão começa a te fazer a cabeça. Olha, tem que trabalhar assim, tem que fazer assim. E você tem o dono da empresa e ele deu a submissão ao patrão, né? Esse chefe de setor, para ele te coordenar. Às vezes esse chefe de setor não é o melhor de todos, mas você tem que ser submissa a ele. Até que esse chefe de setor fala tanto fala, que convence as pessoas que trabalham, os funcionários, a se rebelarem contra o dono da empresa. O dono da empresa, o que ele faz? Manda todo mundo embora. Todo mundo perde o direito de ter aquele emprego, aquele bom emprego. Só que, quando isso acontece, todo mundo vai para a rua, ninguém é mais obrigado a servir o chefe, esse coordenador, esse diretor. Ora, eu não sou mais vinculado na empresa, automaticamente eu não sou mais vinculado a você, então agora você pode falar o que você quiser, que você vai pela sua estrada e eu vou pela minha. E aí termina tudo na vida normal, aquela pessoa arruma outro emprego e a vida começa de novo, continua. Só que com os demônios, os anjos caídos, parece que o que aconteceu não foi isso não. Eles continuam sendo submissos a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo que jaz no maligno. E abaixo dele estão os principados e as potestades e os espíritos demais, os demais espíritos imundos. Nós estamos falando de 1/3. Cada anjo que desceu com ele, cada anjo que se rebelou com ele, estava colocado numa hierarquia celestial. A Bíblia fala de 4 anjos muito poderosos presos na região do Grande Eufrates, que eles vão ser soltos naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano. Eles estão preparados para isso, eles vão destruir 1/3 dos homens. Então, meus amados, se vocês observam, eles perderam o emprego de servir a Deus, eles perderam o emprego na empresa chamada céu, mas ainda assim aqui eles continuam sendo submissos a Satanás. Alguém me perguntaria, será que eles ainda estão embriagados com as mentiras de Satanás, com as seduções dele, e ainda estão combatendo contra Deus, porque ainda creem que, quem sabe, isso tudo vai mudar, o placar vai mudar e eles vão conseguir aquilo que Satanás os prometeu? A Bíblia diz, meus amados, que eles sabem que vão para o lago de fogo e enxofre. A prova mais clara de que todos os demônios e anjos caídos e espíritos imundos e toda a hoste que se colocou ao lado do inimigo, do Satanás, sabe que eles vão para o lago de fogo e enxofre, é quando o nosso amado Jesus expulsa o demônio daquele jovem gadareno e os lança aos porcos. Quando eles veem Jesus, eles temem, eles tremem, o rapaz urla e gritando ele fala: ainda não chegou a nossa hora, ainda não chegou a nossa hora, não nos mande para aquele lugar, deixe-nos entrar nos porcos. Então, meus amados, isso é clara prova de que todos eles têm uma consciência de que eles já perderam a guerra, mas eles ainda continuam servindo ao Senhor deles, que veio para roubar, matar e destruir. Por que que isso acontece? Eu acredito que é também uma espécie de maldição que está sobre eles. Uma vez que eles serviram a Satanás, eles escolheram seu Senhor, e ali Satanás ganhou o direito hierárquico de comandá-los. E até que eles vão para o lago de fogo e enxofre, eles vão trabalhar em conjunto para arrastar com eles o mais possível de almas suficiente. Eles vão trabalhar com toda a força e poder que eles têm para levar com eles também o ser humano, ser criado à imagem e semelhança de Deus. É aquela conversa, né? Eu perdi, mas eu não vou embora de mãos vazias. Eu vou quebrar tudo até eu puder. Até a hora que eu puder eu vou destruir, eu vou arrasar, eu vou afrontar, eu vou ofender, eu vou ferir.
É essa a filosofia de Satanás e de seus demônios. E aí, se você vai lá em Gênesis, é por isso que nós fomos, você vê Satanás sozinho, ele e Eva, tentando a mulher. Tentou Eva. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Vamos ver como é que Deus disse? Eu vou procurar aqui. Vamos ver como é que Deus disse. Deixa eu ver aqui, ó. Onde é que eu vou achar? Porque como eu tô fazendo ao vivo aqui esse estudo, né? Ao vivo para mim mesma, né? Porque depois vai pro YouTube e vai gravado. Mas olha só. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore de conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, o segundo que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, o que circunda a terra Cuxi. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim, Adão, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Eva diz, né? Satanás pergunta para Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus, ele disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás fala: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí vem Eva e responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Parece que Eva respondeu certo. Nós podemos comer de tudo, mas a árvore que está no meio do jardim, não. Nela não podemos comer. Aqui ela diz que Deus disse que também não podia nem tocar. Aqui em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 até o 17, ele fala, olha, versículo 17 perfeitamente: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comer, certamente morrerá. Deus foi muito claro: não come, porque se come, morre. Aí vem Satanás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, é certo que não morrereis. Deus fala: certamente morrerás. Ele só não disse morrerá, ele disse certamente morrerás. Aí já vem Satanás com a primeira mentira para o ser humano: certamente não morrereis. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. E ali então Eva come do fruto. Com o nosso amado Jesus, ele já foi mais polido, né? Com Jesus, ele simplesmente começa: nada comer, né? Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus então lhe responde: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou no monumento todos os reinos do mundo. Ele disse: dar-te-ei toda esta autoridade e glória dos reinos, porque a mim me foi dado, me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será sua, tudo será teu. Mas Jesus então lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará cultos.
Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe então Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, meus amados, diante disso tudo, por que eu estou dizendo que Satanás está fazendo de novo e como que ele está fazendo de novo? A gente, como crente, a gente tem uma facilidade de olhar e ver que o ser humano ama o mundo, ver que as pessoas querem trabalhar, querem fazer faculdade, querem casar, querem ganhar dinheiro. Todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo quer ficar rico. Não tem um que não quer ficar rico. Tem gente que quer ficar rico justo para não ter que ficar pobre. Mas todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer conquista, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer beleza. E o que ele faz? Para o mundo, ele entrega os tesouros do mundo. Para alguns ele entrega a droga, e as pessoas se viciam no crack, na heroína, na cocaína, em outras drogas e vivem viajando na maionese, enquanto elas vivem presas no mundo da ilusão de prazeres que as drogas proporcionam. O corpo vai perecendo, a família vai acabando, a guerra vai aumentando, tudo vai sendo destruído até que vem a morte. Para aqueles que são ambiciosos, ele dá o poder dos tráficos das drogas, são os traficantes. Os caras, uma vez ouvindo um testemunho de um ex-traficante ali na igreja da Lagoinha de Belo Horizonte, o traficante contava, chorando. Ele dizia: eu tinha barris e barris e barris cheios de dinheiro, mas morava e vivia como um rato. Na favela, eu não tinha nem um chão na minha casa, nem um pavimento bem assentado, não tinha nada. Era sujeira, era fedor, era umidade, lodo, mofo e tonéis de dinheiro, barris cheios de dinheiro. Ele disse: vocês já viram quando faz churrasco, a gente enche aqueles barril de lata, de gelo e bota cerveja? Pois é. Aquilo na minha casa era cheio de dinheiro, notas de R$100, 50, 10, que não acabavam mais. Era tudo meu, porque eu era o chefe daquela arroba, daquela coisa. Mas eu vivia pior do que um cachorro. E Satanás deu a ele, meus amados, e deu a todos esses traficantes de drogas, chefes de máfia e todas essas pessoas poderosas, o orgulho de serem populares no meio deles. Eu sou o chefe, eu comando, eu decido, eu resolvo. E o mundo perece, meus amados. Aos homens gananciosos, a fortuna de querer trabalhar, de querer vencer, de querer ter carreira e se esquecem de suas famílias. Aos homens vaidosos, o poder da oratória, o poder da convicção, o poder da sedução. Aos belos jovens deste mundo, a beleza, de modo que eles, através da beleza, se arrebentam nas vidas de transgressão, caem no sexo, caem na droga, caem na promiscuidade, todo tipo de erro, de engano. Isso é o que Satanás dá para os ímpios. Alguns ele escolhe a dedo e coloca em posições de muita riqueza, de muito poder, de muita liderança, como são as famílias mais ricas do mundo. Pessoas que aparentemente têm tudo e não lhes falta nada, mas eu posso garantir que lhes falta a paz a essas pessoas. Essa paz provavelmente é suprida com a ilusão de que eles estão trabalhando em prol de um reino perfeito na terra, se esquecendo que Deus deu tudo para que já fosse perfeita, ainda a terra caída no pecado original. Deus nunca fez faltar o sol, Deus nunca fez faltar a lua, Deus nunca fez faltar as chuvas, Deus nunca fez faltar a terra, Deus nunca fez faltar a água limpa dos oceanos, os animais. Só faltou, meus amados, o trabalho honesto do ser humano na terra. E essas famílias ambiciosas, o que fizeram? Pegaram todos os bancos e criaram para elas um monopólio. Elas são exclusivas. Quer dizer, elas têm 90% da riqueza mundial e os 10% é distribuído para o resto do mundo. Desigualdade, morte, fome, guerra, peste. E eles estão só destruindo o mundo.
E para eles tem uma promessa. A promessa que está na Bíblia diz para eles: destruirei os que destroem a terra. Então você vai vendo, sabe, o desenrolar desse mundo. Satanás vira para Jesus e fala: se você prostrar e me adorar, te darei todos os reinos da terra, porque me foram dados, pertencem a mim. Porque quando Eva e Adão pecaram, ele conseguiu ter autoridade na terra. E ali Jesus fala: nem só de pão vive o homem, adorarás somente ao Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele não caiu nas conversas de Satanás. Lembrando que a Bíblia começa dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Amados, a gente hoje vai pensando, né? Então esse mundo é do inimigo, o povo está perdido e tá, mas eu não. Eu estou dentro de uma igreja, eu estou dentro do culto, eu estou bem, eu levo a vida em santidade, eu quero Jesus, eu estou salva, eu estou com a minha cadeirinha no céu. Mas a minha pergunta para você hoje, eu vou tentar, porque eu ainda não fiz, então enquanto eu estou fazendo o vídeo eu já digo que eu vou tentar deixar um áudio no final desse vídeo, mostrando para vocês que ele está fazendo de novo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Hoje você vê dentro das igrejas, e quando eu falo igreja, eu não estou falando só igreja evangélica, não. Eu estou falando no meio dos religiosos, do mundo inteiro, de qualquer seita, qualquer segmento. Satanás, ele se transformou no Deus deste povo. Ele está vestido de anjo de luz para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas religiões e seitas e segmentos. Porque se você vai procurar, por exemplo, o pessoal da Nova Era, esse pessoal que pratica Nova Era, Seixonoye, e religiões bem naturalistas, vamos dizer assim. Esse povo não quer riqueza, esse povo não quer beleza, esse povo não quer vício, esse povo vive na chamada paz e amor. Eles estão concentrados na arte da meditação, eles estão concentrados em caridade, eles estão concentrados em irmandade, então entre eles são uma família só, naturalismo e tudo coisa o mais perto da natureza possível. Esse povo não está preocupado com o império, muitos deles vendem tudo que têm e vão se juntando nas suas comunidades da nova era. E vivem o naturalismo, plantam as suas próprias hortas, colhem a sua própria comida, se negam a comer muitas das vezes carne para não matar, derramando sangue. E por aí vai, sabe? Então você olha para essas pessoas, elas estão convictas, convencidas de que está tudo bem. Elas não fazem mal nem a uma formiga, não fazem mal a eles mesmos. Não fazem mal, não agridem a natureza, são pessoas da paz, são pessoas do bem, são pessoas da luz, e eles estão convencidos que vão para o céu. Mas aí você vê que eles vão tudo para o inferno, se eles continuam nessa adoração a eles mesmos. E aonde você pergunta, por quê? Essas pessoas perguntam, porque eles estão sendo seduzidos pelo Deus deles. Satanás se tornou em anjo de luz para eles. E oferece para eles tudo e os afastam de Deus. Então não é só a riqueza. Já no meio do povo de idolatria, os religiosos idólatras de todo mundo, e não estou falando só daqueles que nós conhecemos no Ocidente, mas no Oriente, os adoradores de Buda, os adoradores aí de cultos, de religiões que são diversas das que nós conhecemos. Na Índia são mais de 1 milhão de deuses. Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua divindade, cada um tem sua devoção. Satanás se fazendo de anjo de luz para esse povo. Não, nós não vamos matar a vaca, nós não vamos matar o boi, nós não vamos matar o elefante, nós não vamos matar o rato. Certa vez eu fui na televisão um templo na Índia cheio de rato. E o povo comendo no meio dos ratos, um moço, um velho sentado no chão, era uma espécie de um sacerdote ali daquele templo, sentado no chão, botou uma vasilhinha de barro no chão com arroz e as suas especiarias, comia com a mão e junto com ele comiam uns ratos. E ele se sentia abençoado porque os ratos estavam comendo com ele. Aquilo para ele era orgulho. Satanás se fazendo em anjo de luz.
Satanás fazendo anjo de luz através de Maria. Hoje, meu filho mais pequenininho está em casa. Agora, enquanto eu falo aqui, ele está ali na salinha brincando com os negocinhos dele. Ele tem 6 anos. Porque a classe inteira de 26 alunos, nesse exato momento, são 10 horas da manhã dessa terça-feira, eles estão dentro de uma igreja adorando um ídolo. É uma Nossa Senhora que eu nem lembro o nome. Estão ali prestando um culto para esse demônio, com essa criançada. Eu mandei meu filho ficar em casa. Não permito que ele se proste diante de ídolos. Satanás se fazendo anjo de luz. Satanás se disfarçando de anjo de luz. Para Jesus, ele não veio em forma de anjo de luz, mas ele veio tentando seduzir ele com a própria palavra. Prostra-te, me adora. Veja, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Faz com que Deus faça vir pão para você, nem só de pão viverá o homem. Por que você não se lança daquele? Ele queria até que Jesus se suicidasse, né? Em palavras curtas, ele queria que Jesus se suicidasse, porque primeiro ele vira para Jesus, olha só para você ver a astúcia de Satanás, vamos estudar isso aqui, vamos começar a entender algumas coisas hoje de um modo mais aprofundado, olha só. Primeiro ele vira e fala assim, ó, manda que esta pedra se transforme em pão. Aparentemente, é uma tentação, gente, ele simplesmente, olha, é como se eu olhasse para o nosso amado Senhor Jesus Salvador, e eu sei que ele pode tudo, e ele tem comunicação de canal aberto, de comunicação direto com o céu, então manda que essa pedra se transforme em pão. Aparentemente, uma tentaçãozinha podia até não ser uma tentação, alguém diria. Ele simplesmente vira para Jesus e fala, manda que essa pedra se transforme em pão. Se Jesus virasse para a pedra e mandasse ela transformar em pão, ela se transformaria em pão. Aparentemente, nada de pesado. Aí o nosso amado Jesus, né, simplesmente diz, está escrito, não só de pão viverá o homem. Lembrando que Jesus estava no deserto e estava em jejum. Se ele mandasse a pedra se transformar em pão, ele precisava obrigatoriamente comer o pão? Não. Ele só teria mandado ela se transformar em pão, como ele fez tantos milagres, ele iria fazer. Até então parece uma besteira, mas ele simplesmente já não começa dando trela para ele, dizendo, não só de pão viverá o homem. Então, Satanás tentou a segunda. Ele o eleva e mostra num monumento todos os reinos do mundo. E vira para ele, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua tudo isso. E aí Jesus responde, ao Senhor Deus adorará, somente a Ele, só a Ele darás culto. Satanás, então, ele apela, ajoelha diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. Aí Jesus já responde, adorará só ao Senhor teu Deus. Aí Satanás aqui tenta a terceira já, eu acredito que ele, não aceitou a primeira, que era só para transformar uma pedrinha em pão. Não aceitou a segunda, que era só para se ajoelhar diante de mim, que eu daria todos os reinos do mundo. Agora sabe o que eu faço? Eu levo para Jerusalém. Eu coloco sobre o pináculo do templo, que provavelmente devia ter no mínimo mais de 3 metros de altura. E disse, então tá bom, se você está achando que você é isso tudo, se você está achando que você é filho de Deus, se joga desse lugar. Atira-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha só, se mata. Mas ele veio com essa palavra se mata para Jesus? Não, ele veio se lance daqui, porque já que está escrito que os anjos vão cuidar de você, vão te sustentar, para que você não tropece em pedra alguma, pode se lançar, vai ser numa almofada, nada vai te acontecer. Prova para mim, quase dizendo isso, né? Prova para mim que realmente você é filho de Deus, te lançando daqui. E aí o nosso amado Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o que acontece? Passadas que foram as tentações de toda sorte, todo tipo de tentação, ele se apartou dele até o momento oportuno. Amados, e hoje? Nós já vimos aqui como que ele está seduzindo várias pessoas no mundo, como que ele seduziu Eva, como que ele tentou seduzir Jesus. E a noiva insensata?
Como que ele está seduzindo a noiva? Porque a noiva de Cristo, eu a chamarei de modo singular, mas ela é um grupo. Mas a noiva de Cristo, ela é um personagem único na existência da humanidade. A noiva de Cristo, ela tem uma promessa de salvação, mas ela tem a promessa de governar. Ela tem a promessa de ser literalmente o corpo do próprio Cristo. A Bíblia fala que nosso amado Jesus Cristo disse que o que o Pai o deu, Ele o dará a vós, ou a nós, ou a noiva. Aonde Ele estiver, com Ele vai estar a noiva por toda a eternidade. A Bíblia fala na transformação dos corpos corrompidos em corpos glorificados. A Bíblia fala que a noiva receberá galardões no céu. Entre eles várias coroas e posições hierárquicas para a eternidade, e coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. A partir do momento que a noiva for retirada da terra e ela vai ser recolhida com muito carinho e levada pelo próprio Espírito Santo para o noivo, o inferno vai se abrir na terra. Você vai entrar nos 7 anos da grande tribulação. Você não, aquele que entrar. Não tome posse do você vai entrar na grande tribulação, porque você vai entrar no céu em nome de Jesus, no arrebatamento. A Bíblia nos chama de luz do mundo. A Bíblia nos chama de anunciadores da paz. A Bíblia nos chama de sal da terra, apregoadores do evangelho, das boas novas do reino de Deus. Então, como que ele está seduzindo esta categoria? Porque ele seduziu o próprio Jesus, ele tentou ir até ele para tentar enganá-lo, mas ele não conseguiu. Ele vai seduzir a noiva. Ele vai se colocar sempre diante da noiva, porque ele é o dragão, a antiga serpente. Ele vai continuar-se sempre tentando pisar o calcanhar, morder o calcanhar da mulher, como diz lá em Gênesis. O nosso amado bom Deus, o nosso amado querido disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher veio Jesus, né? E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma briga eterna, né? Até aqui. Tem sido eterna não, uma briga muito longa, que já está caminhando aí desde Adão e Eva, né? 6, 7 mil anos praticamente, nós estamos aí nessa situação. 6 mil anos. Satanás, ele tem seus descendentes. A Bíblia fala que se você não é filho de Deus, você é filho do diabo, por causa dele, porque ele é pai da mentira. Amados, do mesmo jeito que o homem se torna filho de Deus através da salvação, quando o homem cumpre o ato do arrependimento verdadeiro e genuíno, ele é enxertado na figueira. Então ele passa a ser chamado filho de Deus. Amém? Lembrando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe com quem que Ele está lidando. Eu posso resumir isso em dizer que Deus não quer um outro Lúcifer no céu. Então todos os seres humanos que vão para a glória eterna, eles nunca vão se rebelar contra Deus, por nenhum momento, em nenhum momento da eternidade. Mas são assuntos que a gente já conversou anteriormente. A realidade é que qualquer pessoa que está no inferno, ainda que Deus tivesse misericórdia dessa pessoa e a resgatasse do inferno e a levasse para o céu, ela iria passar um dia no céu, glorificando a Deus, amando a Deus, ia passar 2, ia passar uma semana, 1 mês, 2 anos, 10 anos, ia passar 100 anos no céu, caminhando em perfeitos caminhos e realmente justiça, se arrependida. Ela iria passar 500 anos no céu, ela passaria 1 milhão de anos no céu, amando e adorando a Deus. Mas ia chegar um momento ali no céu que esse ser humano resgatado, se fosse possível, mas não é, do inferno, ele iria começar a fazer como fez Satanás. Ele começou a olhar para a sua própria glória, para a sua formosura, para o seu poder, para a sua capacidade de influência. Então essa pessoa no céu, ela só poderia estar ali se ela tivesse recebido o corpo glorificado. E a Bíblia fala que o corpo glorificado é glorioso. Então essa pessoa, ela iria começar a se observar, ia crescer com certeza no coração dela, aquilo que cresceu no coração de Satanás.
E ainda que se passasse 1 bilhão de anos na eternidade, no céu, um dia essa pessoa iria se rebelar novamente contra Deus. Porque se você ler de Gênesis até Apocalipse, você vai descobrindo que Deus fala sempre do coração inclinado do homem. Uma coisa, quando ela inclina, ela tende a cair para o lado que ela está inclinada. Você não pode pegar uma árvore torta e endireitar essa árvore, uma vez que ela já está formada. Assim é o caráter do homem. Desde que o homem perde a inocência, ainda na sua tênera infância, quer dizer, numa determinada idade da infância do ser humano, ele perde a inocência. Tem quem diz que é com 9 anos, tem quem diz que é com 6, tem quem diz que é com 12. Eu perdi com 14, Deus nunca deixou esquecer isso. Hoje eu entendo por quê. Cada um tem um reloginho espiritual que desperta. É como se fosse um despertador. Ah, Ana, mas é Deus que determina quando a pessoa perde a inocência? Deus determina tudo, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Mas Ele sabe, Ele protege o ser humano até o momento em que aquele ser humano está imaturo para conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Quando a pessoa é madura o suficiente para discernir o que é certo e errado, tem aquele momento que Deus sabe. Agora essa pessoa tem condição de discernir pela correteza que ela cresceu, que ela foi criada, pelo caráter que ela tem condição de discernir o que é certo e errado, e o coração dela então vai começar a inclinar verdadeiramente. Agora ela vai começar a escolher por aquilo que o coração dela é inclinado. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, espero não fugir do assunto, mas eu quero entrar aqui. Tanto tem o nosso irmãozinho, que eu vou tentar colocar no final do vídeo, ele conclui com a mensagem. Olha só, eu tenho um filho de 9 anos, ele é bom. É uma criança muito boa, muito humilde, muito boa, mas ele tem um caráter muito duro, é um caráter duro, é cabeçudo. Eu resumiria o caráter do meu filho de 9 anos como um caráter cabeçudo. Tem que ser do jeito que fala, ele está crescendo nesse ritmo, é uma criança que não tem paciência para ter capricho com as coisas, porque a cabecinha dele é querer só brincar e ficar no mundinho dele, nas coisinhas dele, é muito inteligente, é muito criativo, mas é largado, é já jogado, né? Bem vagabundão mesmo, desculpa a palavra, mas o vagabundo é aquele que caminha sem preocupar, sabe, com zelo, com capricho, com cuidado, né? O vagabundo, ele vai na estrada dele como um andarilho louco, tá? Então tem esse fundo de caráter nessa criança, mas é bom, tem um coração bom. E a Bíblia nos diz, ensina a criança nos caminhos que ela tem que andar, para que quando ela crescer, até envelhecer, né, não se desviará deles. Então eu, do primeiro momento que eu percebi esse caráter nessa criança, eu sempre estou de cima. Tem umas 3 semanas atrás que eu briguei tanto com esse menino, briguei mesmo, fiquei toda hora, né, pegava um negócio e já chamava atenção, confesso que às vezes até posso estar errada no modo de tentar acertar, mas eu sou como alguém que bate o martelo no prego torto, eu sou o martelo e o meu filho é o prego torto. Sabe? Então eu vou tentando endireitar ele enquanto se pode, porque uma vez que o prego entrou totalmente na madeira, e se ele entrou torto, não tem jeito de endireitá-lo uma vez dentro da madeira. Ele tem que ser retirado. E quantas vezes o prego torto é jogado fora e se substitui por um prego novo? Mas um dos maiores problemas que ele deixa é a cicatriz na madeira. Se a madeira foi furada de modo torto, se você quiser arrumar ela, ela nunca mais será tão perfeita como se o prego tivesse entrado direito. Então, eu já sabendo, né, que meu filho, por crescer, ele está entrando na madeira, quer dizer, na carreira final da vida dele, eu estou batendo nele todos os dias como um martelo, procurando endireitar esse prego. Se bate errado, o prego tende só a se entortar mais. Mas se você bate no ponto certo, aos pouquinhos aquele prego vai se endireitando. E qual vai ser o destino final? O caminho reto. Qual é o caminho reto? É o caminho de Cristo. Em contrapartida, eu vejo muitos pais, eu vejo isso assim de um modo claríssimo, entortarem seus filhos. Agora, semana passada, saiu aqui na escola, na classe dos meus filhos, o joguinho Charlie, Charlie, que é, na realidade, a prática da quiromancia, a invocação de espírito,
através de uma folha de papel e uma caneta. Então as criancinhas sentam na sala de aula, típico lugar para isso, né? Enquanto estão no momento de intervalo, pegam uma carta, uma caneta e ali elas começam invocando o nome do espírito, que é até bonitinho. Charlie é um nome normal, parece o nome Totó de cachorro, né? Mas elas começam a invocar aquilo e elas dão fé. Elas colocam autoridade, elas dão confidência para aquela prática, e isso é quiromancia, já foi comprovado que só traz desgraça para quem o faz. Meu filho comenta comigo: mamãe, o que é isso, o que é isso? E, enfim, resumindo a história, eu expus isso para as demais mães, e ali eu vi como que o prego vai sendo endireitado ou entortado mais. Algumas mães se revoltaram. Não, meu filho está em casa morrendo de medo, a gente não consegue dormir, que está com a luz acesa, o menino está com medo do espírito do Charlie, que vai vir buscar eles, e que não sei o que, e aquela confusão. E um grupo de mães que os filhos praticavam, teve uma que falou: o meu filho disse que é só um jogo estúpido. Me deu vontade de responder: se é um jogo estúpido, por que seu filho joga? Não seria bacana se seu filho jogasse bons jogos? Mas por que tem que jogar um jogo estúpido se o seu filho é, né? Mas eu deixei quieto, a coisa se resolveu, Deus é maravilhoso, acabou o assunto. Cortou essa brincadeira na classe, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando, essa mãe que disse que o filho falou que é só um jogo estúpido, a própria professora de italiano falava: não, mas isso é besteira, é coisa de menino, né? É bobeira, não tem nada disso não. São os martelos que fazem os pregos ficarem tortos. Se eu pego uma criança, meu querido, minha querida, eu pego uma criança que já tem um caráter difícil, a gente sabe disso, tem criança de 2, 3 anos que é pirracenta, é aquela criança que não quer comer, é aquela criança que você faz ela vestir uma roupa, ela bate o pé porque ela não quer, é aquela criança desobediente, é aquela criança que tudo que você quer fazer de bom para ela, ela chora, é aquela criança permalosa, né, como a gente fala, pirracenta. Você deixa essa criança continuar assim, essa criança vai só modelando um caráter ruim. Quer dizer, o prego a cada dia ficando mais torto. Mas se você pega uma criança pirracenta e cada vez que ela faz uma pirraça você resolve o problema, nem que seja com um tapa na mão, se for o caso até no bumbum, um belo tapa no bumbum de chinelo mesmo, como se fazia a antiga, porque eu sou a pró disso, quando precisa, precisa. Essa criança ela vai começar a gerar no coração dela o temor ao pai e à mãe. Sabe, se você impõe para aquela criança que você é quem comanda e basta, não tem como discutir com você, acabou ali, você gera um certo temor no coração. Não é gerar pânico, medo. Filho não tem que ter medo de pai. Filho tem que ter temor do pai. Então você tendo essa rédea na mão, você consegue controlar, porque a criança ela não identifica o caráter ruim na vida dela. Se ela é permalosa, se ela é chata, se ela é pirracenta, se ela é invejosa, você não, entendeu? Mas você sim. Se você observa seu filho, você consegue entender qual é a mentalidade inclinada, para que o seu filho está inclinando, é onde você puxa. Quando o meu filho de 9 anos começou a querer comandar demais o irmãozinho, por exemplo, vou botar um joguinho, ele que escolhia o joguinho, ele que decidia quando o irmãozinho jogava. Quantas vezes eu quebrei o pau aqui em casa com o menino? E tirei o joguinho da mão dele, falei: você não pode ser assim, você não pode ser o número 1, querer comandar todo mundo, que isso se chama orgulho. E a modo meu, eu fui explicando para ele, muita coisa eu arranquei dele, sabe? E ele vai inclinando hoje, eu vejo claramente que ele inclina, começa a inclinar mesmo para o correto, ele tende a querer ser mais correto do que sujo. Eu vejo a mudança. Mas se eu largasse para lá o caráter do meu filho, que já não era um caráter simples, um caráter, digamos, né, vagabundo, um caráter preguiçoso, um caráter agitado, e eu deixasse esse negócio ficar por isso mesmo, ia só piorando. E ali quando Deus tirasse o reloginho dele, né, despertasse a inocência dele, ele já ia gostar daquilo que ele faz de errado, porque tudo que uma criança faz de errado, ela gosta. Se a criança começa a aprender a mentir, aquilo vai só aumentando, e a cada dia que ela mente, ela tem prazer naquela mentira, e ela começa a pensar: a mentira funciona. Quando ela perde a inocência, né, ela já começa a ter noção que mentira é uma coisa séria, mas ela fala: é séria, mas eu gosto, eu não faço mal a ninguém com as minhas mentiras. Ninguém sabe, só eu. E ali então ela começa a mentir de propósito, com prazer. Deu para entender?
Então, quando Deus tira a inocência do ser humano, Deus ele retira essa segurança, esse selo de segurança natural que ele coloca em cada ser humano, é uma proteção de Deus. Aquela pessoa ela já está em condição de tender a inclinar para o Deus ou para o Deus Satanás. Tem dois deuses, e Deus fala na Bíblia, um homem não pode servir a dois senhores, ou um ou outro. De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Deus ele fala, ou você é frio ou você é quente, porque se você for morno eu te vomito. A Bíblia fala, você não pode servir a dois senhores. Tem um momento que ele fala assim, ou você serve a Deus ou a Baal. Então, meus queridos, isso tudo gera o que vai acontecer no futuro com os homens. E nesse meio tempo, Satanás está mentindo novamente. Ele está fazendo a sedução que ele sempre fez, ele só faz isso. E o povo que já acha que está salvo porque ele está disfarçado de anjo de luz, está indo para o inferno sem saber. Se Eva tivesse noção do mal que ela iria causar a ela, ao marido dela, aos filhos dela, porque mais tarde ela perdeu o filho Abel, Caim matou Abel, ela perdeu o filho Abel. Você imagina a Eva vivendo, não sei há quanto tempo o homem viveu no Jardim do Éden, mas eles viveram no Jardim do Éden, eles provaram da presença de Deus, eles provaram de tudo maravilhoso, eles não conheciam a morte, de repente ela perde o próprio filho. Eva conhecia só amor, ela conhecia só o amor, de repente uma das coisas que ela mais amava foi embora, ele perdeu o filho. Imagina a dor, porque ela foi mãe de Caim e de Abel, imagina a dor de Eva quando Abel morreu. Quando ela descobriu que ele tinha sido morto. Imagina a dor dela quando ela viu seu filho Caim se desviando para o mal. Se desviando. Adão, até os filmes mostram, né, a tristeza de Adão quando vê o filho Caim que não serve a Deus como se devia. E depois ela trouxe o mal por toda a humanidade. Se ela tivesse noção do mal que ela iria trazer, obedecendo o que Satanás falou, ela provavelmente não faria. Eu imagino que ela não faria. Só que Deus, ele julgou pela palavra da autoridade dele. Olha, você não vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, morrerá. É como se Deus simplesmente confiasse no homem, mas ele já sabia que não era assim. Mas se você lê a Bíblia do Gênesis, amada, até o Apocalipse, se você lê verdadeiramente, é por isso que eu digo, você tem que ler a Bíblia inteira, não adianta ler só o Novo Testamento, ou escolher 3, 4 livrinhos ali, vou ler só o profeta Isaías e Daniel e depois vou lá em Apocalipse, você não vai entender nada. Você tem que ler do Gênesis até o Apocalipse, por quê? Porque você lendo, você vai conseguir distinguir o caráter de Deus e o caráter de Satanás. O caráter de Deus é um caráter que Deus, ele simplesmente, através das escrituras, praticamente ele mostra para quem lê a palavra, para os estudiosos da sua palavra, ele mostra-se um Deus que tentou de tudo para atrair o homem. Deus literalmente sempre, no decorrer da história desses anos, ele sempre fez de tudo que ele pode fazer. Quer um exemplo? Salomão, ele deu riqueza e sabedoria. Ele deu cartão verde, ele não vetou Salomão em nada. Ele simplesmente deu sabedoria e riqueza. E Salomão, a vida inteira dele, ele esbanjou isso para o bem e para o mal, porque Salomão praticou o ocultismo através da sabedoria que Deus o deu. Ele usou o dom que Deus deu a ele para governar bem o povo, enriquecer o povo, mas ele usou também para servir a Satanás. E lá no final ele se arrepende na velhice, porque Deus não o matou. Deus podia simplesmente ter fulminado a Salomão. Mas Deus esperou Salomão até o final da velhice dele se arrepender. Aí você vê lá os provérbios de Salomão. Você vê Salomão se arrependendo, porque ele então entende, a ficha cai depois de toda a lambança que ele fez. Casou com 1000 mulheres, com 400 mulheres, 700, sei lá, 1000 mulheres ele teve, né? De todo tipo. Nada foi negado a Salomão. Deus esperou ele lá na velhice cair em si. Eu só fiz tanta besteira. Foi tudo vaidade. Hoje tudo que eu construí, todo o império que eu fiz, vai ficar para quem não fez nada, que eram os filhos, né? Os herdeiros do rei. Nunca fizeram nada e herdaram toda aquela riqueza, todo aquele poder, toda aquela estrutura gloriosa que ele construiu.
E aí ele fala, olha só, é só vaidade. Leia Provérbios, você vai ver como é que Salomão tirou a conclusão de toda a vida dele, através de Provérbios. Aí você vê lá o livro de Jó. Jó foi outro, teve tudo. Deus deixou Satanás tocar nele e não tocar na vida dele. E ali você vê Deus se mostrando também nesse modo. Você vê Davi, você vê a história dos profetas, você vê a história do nosso próprio Jesus, das rainhas Esther, da Ruth. Então, você vê Deus trabalhando com o povo de Israel, trazendo as ordenanças, os decretos, a lei. Sabe uma coisa que eu estava refletindo aqui ontem? Você vê, por exemplo, as festas do Senhor. Você vê o calendário do povo judeu, você vê as habitudes, né, do povo judeu, a cultura judaica. E hoje a gente vê como cristão, a gente vê a cultura judaica como se fosse cultura do povo judeu. E aí você fala, o calendário é o lunar, as festas do Senhor, a cultura judaica. O casamento, como que ele é celebrado. Aí a gente associa toda essa tradição e cultura a um povo. E é como se esse povo tivesse inventado isso. Mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai descobrir, não é a tradição judaica, a cultura judaica, o viver do povo hebreu, judeu. Não, não é isso. Você vai entender que a cultura, a tradição, os hábitos, os costumes e tudo que eles têm veio de Deus, veio de Abraão, pai Abraão. E Abraão foi retirado de uma terra estrangeira, de uma terra e levado para uma terra estrangeira, não é esse negócio assim? Abraão, ele foi chamado por Deus para largar tudo que tinha e seguir. E Deus vira para ele e fala, você consegue contar as estrelas do céu? Pai Abraão responde, não, meu Senhor. E você consegue contar as areias do mar? Não, meu Senhor. Pois a descendência que eu vou te dar é mais numerosa do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. A areia do mar era o povo judeu, era a descendência do pai Abraão na terra, mas as estrelas do céu é a mesma descendência do pai Abraão no céu. É a igreja, os santos, é todo o gentil que foi salvo. Jesus veio para o judeu, porque foi a descendência direta de Abraão, foi carne, nasceu do ventre da mulher de Abraão. Você vê os filhos, né, Isaac, Jacó, os patriarcas, e aí nasce as 12 tribos de Israel e nasce o povo judeu ali. E ali Deus vai ensinando, né, quando Deus tira o povo do deserto, porque Jó teve o filho José e teve os outros filhos, quer dizer, as 12 tribos nasceram ali antes do Egito. Aí eles passam por 400 anos de escravidão na terra do Egito. Aí eles saem, passam 40 anos no deserto, é aonde vem a cultura judaica. Mas quem deu para esse povo a cultura judaica? Deus. Deus falou, olha, no mês tal, no dia tal, na lua tal, vocês vão celebrar a festa do Senhor, a festa dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes, vocês vão celebrar a Páscoa, agora que vocês estão saindo do Egito, vocês vão comer a ceia do Senhor, pão asmo, pão sem fermento, vão beber o vinho e não sei o que, e veio Jesus. Promessa de Deus para Davi, porque Davi amou a Deus. Davi era bobo de amor por Deus. Deus dá a Davi a promessa, eu vou te dar um descendente eterno, um trono eterno, um rei eterno. O seu reino não perecerá. Deus ali na estrada do povo de Israel, na estrada dos judeus, Deus foi dando as suas promessas. Mas uma das promessas que ele deu ainda no Velho Testamento, várias vezes você vê, a noiva de Cristo. Deus, o Jesus Cristo, a salvação dos gentios. Ah, meus amados, você tem que ler Bíblia. Então as tradições do povo judeu não é do povo judeu, é as tradições do povo do Senhor. Porque Deus é Deus de Abraão, e Abraão é pai de 2 gerações. Nós somos enxertados na figueira, porque se não fosse por Jesus ter nascido do ventre de Maria, e José, o marido de Maria, ele vem da descendência de Davi. Se você vai ver lá em Mateus a genealogia de Jesus, você vai ver que não é Maria, pode ser até parente, prima, alguma coisa, mas a genealogia hierárquica vem de José, pai de Jesus, pai terreno, o pai que adotou a Jesus. Então a legalidade da junção da aliança, porque a Bíblia fala quando o homem e a mulher se consomem, são uma só carne. José não consumou o sexo com Maria antes que Jesus nascesse, mas depois do nascimento de Jesus, eles casaram, tiveram filhos.
Amados, tem que ler Bíblia. Você vai ver como que está tudo entrelaçado. Então você vê como que Deus se comportou com o homem, o povo de Israel. Quantas vezes Deus virou-se contra o povo porque estavam aprontando de tudo e de todas as cores e nuances com Deus. E Deus se virou contra eles. Quantas vezes eles negaram a Deus lá no livro de Juízes, quando eles pedem um rei. E Deus, literalmente ofendido, triste, vira para o profeta e fala assim, olha, eles querem um rei, eles não querem que eu governe a eles, mas eles querem um rei, então eu vou dar um rei para eles. Vai lá e unja Saul, rei de Israel. Porém, diga que esse rei, ele vai subjugar esse povo, eles vão ter que sofrer, eles vão ter que combater com o exército, eles vão ter que pagar tributo, eles vão ter que viver. Não, mas a gente não interessa, a gente quer um rei também, não queremos saber, a gente paga as consequências, pá. E aí Deus vai dar Saul. Um rei que foi duro com o povo de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas o coração de Deus se compadece, porque Saul não serviu, não amou, não honrou a Deus. Quer dizer, Deus pensa, né? Eu vou dar um rei, porque eu sou onisciente, eu já sei o que vai vir para Israel, e eu vou dar Saul, e eu sei que esse rei vai subjugar o povo. Esse povo vai sofrer um peso, porque Saul vai pôr peso no ombro do povo. Mas quem sabe Saul vai me servir, vai me amar, vai ser correto comigo, e as coisas vão se acertar. Aí Saul vai e trai a Deus. Saul consulta espírito, vai buscar Deus pagão. Saul faz tudo da cabeça dele. O profeta Samuel fala para Saul o que tinha que fazer, e fazia de outro jeito. E foi rebelião. E cismou daqui, cismou dali. Deus vira e fala, basta. Eu já não vou mais falar com Saul. Eu não falarei mais. Tanto para que falo? Ele não me escuta. E vira para Samuel e fala, vai ungir o outro rapazinho, vai ser o novo rei de Israel. E ali Samuel vai e unge Davi. Saul morre, se suicida, se arrebenta em cima de uma espada, ele mesmo. Ele pediu um soldado para matar, o soldado ficou com medo e temor, sei lá, falou, não, eu não vou derramar o sangue do ungido do Senhor. Aí Saul vai e se joga em cima da sua própria espada e morre. Saul provavelmente deve estar no inferno, porque ele se suicidou em rebelião com Deus. Entrou em loucura, mas vamos ver, só lá no céu que a gente vai descobrir. Mas Deus já preparara Davi. Vendo o peso, o fardo e a rebelião de Saul, Deus então já gerou no coração, eu vou criar um rei, vou trazer um rei para Israel, que vai ser uma benção. E Davi foi uma benção. Sabe, então você vai vendo um relacionamento de um Deus pessoal para com o povo, com cada um. Mas ainda assim, até no final dos dias, as pessoas elas vão escolhendo o Deus de Isaac, Abraão e de Jacó, ou o Deus do mundo, o Deus Baal, o Deus Satanás. Qual que é o Deus que as pessoas estão escolhendo? O Deus deste mundo, meus amados, ele oferece os tesouros da terra. Tudo que oferece tesouro na terra, seja qual for o tesouro, né? Tesouro pode ser tudo. Às vezes a gente associa a palavra tesouro à riqueza. Mas tesouro pode ser tudo. Tudo que te afaste de Deus. Tudo que te incline o coração contra a Deus. É tesouro. A sua vaidade, a sua beleza, o seu amor, a sua paixão, seus filhos, se você os idolatra, seu marido, sua mulher, seu cachorro, sua casa, seu carro, seu trabalho, sua carreira, sua faculdade, seus sonhos, seus jogos de computador, a pornografia, seja lá o que for, seu cigarro, sua bebida, tudo isso são tesouros na terra para muitas pessoas. Tem gente que o tesouro, como eu disse lá, a história do traficante. Qual era o tesouro daquele traficante? O poder. Aquele era o tesouro daquele traficante e é o tesouro da maioria deles, se não de todos, o poder. Não interessa se vocês estão comendo comida do dia anterior cheia de mofo, fedendo, comida velha. Não interessa se vocês estão bebendo na garrafa de alguém que já bebeu. Não interessa se vocês estão indo no banheiro sujo. Não interessa se vocês estão dormindo num colchão cheio de pulga, mas eles têm poder. Todo morro me obedece. O morro inteiro me obedece. Isso é meu tesouro, meu poder. Tudo que te afasta de Deus e te ajunge, né? Te aproxima do inimigo. Te aproxima do inimigo. Te afasta de Deus. Te leva para o inferno. É por isso que Jesus declarou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouros no céu. Oh, aleluia! O maior tesouro que um homem pode ajuntar no céu é Deus. É a convivência eterna com esse Deus maravilhoso que está pronto para te amar por toda a eternidade, para cuidar de você, para trazer em você vida e vida eterna e abundante.
Tudo aqui é perecível, por mais que pareça eterno, é tudo perecível, tudo passa. Então, meus amados, eu só quero dizer para vocês o seguinte: Satanás está fazendo de novo. Do mesmo jeito que ele seduziu Eva, do mesmo jeito que ele seduziu 1/3 dos anjos e do mesmo jeito que ele tentou seduzir Jesus. Hoje ele está seduzindo a igreja. Ele vai conseguir seduzir a metade. A Bíblia fala na parábola das 10 virgens. Eram 10. 10 é um número da perfeição também. É um número de perfeição, ok? E metade dessas virgens são nécias. Elas não ajuntaram óleo, elas não levaram óleo consigo. E aqui eu concluo a palavra dizendo: se você não lê a Bíblia, você não consegue ajuntar óleo, porque a palavra é a luz. Mas a palavra ela só pode ser iluminada quando o Espírito Santo a desperta no teu coração. Eu conheço pessoas que estão tão caídas, e eu sei porque eu vejo elas caídas, com os atos dela, que leram a Bíblia 3, 4 vezes. Se você pegar a Bíblia dessas pessoas, está tudo marcado. E essas pessoas são grandes pessoas ignorantes, espiritualmente falando, fazem tudo errado, vivem tudo errado. A palavra delas é que tem valor, o resto não vale nada, e por aí vai. E aí você fala: poxa, então ela leu a Bíblia. Por que ela não está cheia da graça de Deus? Por que não é uma pessoa boa? Porque o coração dela, lá no fundo, não estava sincero. A pergunta que Deus faz para você hoje é: você me quer ou você não me quer? Você realmente quer me conhecer? Você realmente quer se dispor e se colocar em humilhação, né? E dispor tudo e se humilhar. Se você se colocar em humildade para conhecer o que eu tenho para te contar? Ou você quer ler a Bíblia só para cuspir para todo mundo que você leu? Porque o mundo é cheio de gente sábia, que tem a sabedoria porque leu, mas a prudência eles não têm. O Espírito Santo, ele é a luz. A Bíblia é a palavra. O azeite é o motor que faz a luz brilhar. A lâmpada é a palavra, o Espírito Santo é o azeite, os dois juntos são a luz. Então, se você com a lâmpada não tem o azeite, a que serve? Mas se você quer ter o azeite e não procurar na lâmpada, a que serve o azeite? Uma coisa faz parte da outra. Deus deixou a palavra para ser a sua luz, o guia para a tua vida. E é só o Espírito Santo que vai te ensinar a palavra. Não é a Ana Paula, não é o pastor A, B, C, D ou F. É o Espírito Santo. Se você se dispor de verdade a aprender a palavra, ele vai te ensinar. E que beleza é poder aprender com o Espírito Santo. Você não tem ideia. Como que ele vai te mostrar, como que ele vai te revelar, como que ele vai te ensinar, como que você vai se amadurecer através da leitura das Escrituras. E aqui eu encerro esse vídeo tentando, tá? Se não tiver, porque eu não consegui colocar o áudio. Então, saúdo os irmãos, mas se conseguir, vocês vão ouvir um áudio aí, uma pequena pregação, mais uns minutinhos, para vocês entenderem qual é a última das mentiras de Satanás, que ele está fazendo de novo. E ali você, discirna na tua vida. Você está ouvindo a boca de Deus ou você está ouvindo a boca do sedutor deste mundo que jaz no maligno, que é Satanás? Que o Senhor vos abençoe com discernimento, com a interpretação genuína através da direção do Espírito Santo, com paz, perseverança e salvação. Amém, amém e amém. Eu vou colocar agora o áudio, eu vou tentar. Se não sair, os irmãos entendam. Bom dia, grupo. Graça e paz. Eu estive vendo um pregador ontem pregar e ele dizia mais ou menos assim: há 500 anos depois da Reforma Protestante, hoje, 2016, a igreja novamente está perdendo a sua forma. A igreja desse século está deformada. As vendas de indulgências do Papa Leão X, a oração para os mortos, o culto a Maria é fichinha perto do que os grandes e poderosos pastores estão fazendo. Hoje, o céu não está com nada. Eternidade não está com nada. É aqui e agora. É felicidade terrena. Hoje se vende mansões, felicidade, prosperidade. Eternidade não está com nada.
A igreja moderna e contemporânea está perdendo a sua forma. Eles estão deformados. Ela recebeu uma enormidade de heresias. Muitas igrejas você não pode chamar de evangélicas. São pagãs. São comunidades de bodes lideradas por lobos. Comunidades que não têm sã doutrinas, comunidades onde o nome de Deus não é glorificado. É um comércio vergonhoso a céu aberto. São barganhas envolvendo milhões a céu aberto. Escândalos envolvendo os grandes nomes na mídia secular diariamente. Igrejas que perderam a forma, cultos shows, cultos espetáculos, cultos circenses, perdeu a forma. As pessoas não se preparam para cultuar a Deus, honrar a Deus, louvar a Deus. Elas vêm se entreter. É entretenimento. O culto hoje é antropocêntrico. O que é isso? O homem é o centro. O centro do culto é o homem. Pregação feita para o homem. A liturgia feita para agradar, satisfazer o homem e não a Deus. O culto deveria ser teocêntrico ou cristocêntrico. O culto deve convergir na glória de Deus, na pessoa de Deus, na obra de Deus enviar seu Filho. O louvor deve convergir, cantar a beleza de Deus, a justiça de Deus, na santidade de Deus, cantar a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas não é isso que você vê. O mercado, o movimento gospel é multimilionário, é mundano, é apóstata, é herege. Você liga a TV, quem disse que aquilo é evangélico? Você vê esses programas? Eu não vejo, acho nojento. O que fazem, as barganhas que fazem. Você não pode dar ao luxo de participar disso. Hoje está havendo ordenação, consagração de pastores gays. Na igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ordena, consagra pastor gay, homossexual. A igreja está tolerando o aborto, tolerando o adultério. Qual foi a espinha dorsal da reforma protestante? A justificação pela fé. As igrejas não sabem o que é isso. Doutrina da justificação pela fé, doutrina da regeneração, da expiação, da propiciação, da santificação. Eles não conhecem isso. Doutrina da adoção, da imputação, porque Cristo morreu, porque Cristo teve que ser homem, porque teve que morrer no madeiro, porque ressuscitou, porque verteu seu sangue. Não sabem a doutrina do céu, não sabem o que é vida eterna, o que é ser glorificado, não sabem o que é a doutrina do inferno. O que as igrejas pregam hoje? A teologia da prosperidade. A sua melhor vida é aqui e agora. A sua felicidade é aqui e agora. Eu não quero o ouro do céu no céu. Eu quero o ouro do céu na terra. Blasfêmia e heresia. A igreja está perdendo a sua forma. A palavra evangélica hoje perdeu sua força. A palavra evangélica hoje pode significar qualquer coisa, menos o que ela deveria significar. O que é ser evangélico é aquele que carrega a qualidade de evangélico, carregar a cruz. Essa nação está passando pela cristofobia. As pessoas estão tendo uma aversão ao crente por causa do perfil, do modelo de cristão que é apresentado pelos grandes coronéis da fé. São homens que com seus jatos bilionários, com seus carros blindados bilionários, homens que aparecem envolvidos com escândalos toda semana. É um mercado nojento e vergonhoso para o mundo. A visão que eles têm de evangélicos é essa: um povo sensual, imoral, escandaloso e avarento. Não é esse perfil que Jesus tinha para a igreja dele. A igreja de Cristo é simples, a igreja de Cristo é humilde, a igreja de Cristo é santa, a igreja de Cristo é pura, a igreja de Cristo, apesar de viver aqui, não é desse mundo. Teologia da prosperidade, curandeirismo. Não pode ninguém ficar doente. Doença é coisa do diabo, é falta de fé, é doença, é falta de oração. As pessoas não sabem conviver com sofrimento. Crente não pode sofrer, crente não pode perder emprego, crente não pode ter doença,
casa, porque senão é maldição, é demônio. Quem foi que te disse isso? Jesus foi o homem que mais sofreu na Bíblia. Ele é o seu Senhor. Os apóstolos sofreram, passaram dificuldades, foram açoitados, ficaram doentes. Essa teologia ensina que você não pode ficar doente, que o bandido não pode pular na sua casa, que você não pode perder o seu emprego. É a teologia do aqui e do agora. Nós não podemos aceitar isso. Jesus está voltando. Como você está quando ele vier? Olha o que está acontecendo no culto, olha o que está acontecendo no louvor, olha o que está acontecendo nas famílias. O culto gira em torno de mamon, gira em torno do dinheiro, gira em torno do dízimo, gira em torno da oferta, gira em torno do sacrifício. O culto gira em torno disso. As pessoas vêm no culto na tentativa de serem bem-sucedidas, de serem curadas, na tentativa de arrumar um casamento, um namorado, uma noiva, um bom emprego. Elas vêm ao culto para isso desesperadas. Elas não vêm ao culto na tentativa de arrepender-se dos pecados, se reconciliar com Deus, buscar salvação e a vida eterna. Elas não vêm ao culto para adorar aquele que é santo, cultuar o nome santo, honrar o nome santo de Deus. Viva para Deus e que Deus te abençoe. E se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir isso. Passe adiante esse áudio para que vidas possam ser alcançadas e o reino de Deus alcançar o coração delas. Que você tenha um dia abençoado por Cristo e que a glória dele venha te alcançar em nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Felipe Rodrigues. E se você quer ser abençoado verdadeiramente, busque a Cristo. Viva para Deus.